Lição número 4, apanhados no fogo cruzado. O que a parábola do trigo e do joio nos diz sobre a origem e a presença do mal nesse mundo? Em como que a gente pode confiar na bondade de Deus, mesmo quando a vida está no ponto mais baixo? E como nós podemos ter certeza de que pertencemos a Deus e não seremos eliminados junto com o joio? Gente, a lição dessa semana está esclarecedora. Vem comigo! Pois é, você acompanhou aí na lição de sábado a tirinha e aí a gente vai para a parte de domingo, uma batalha maior. A lição começa com o autor contando uma história que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial lá na Noruega. Um senhor chamado Gunnar viveu no início da ocupação alemã. Era um sábado comum e Gunnar e um grupo de adventistas estavam reunidos para um culto numa casa. Depois de cantar, de orar e começar a estudar a Bíblia, algo assustador aconteceu. Tiros começaram a ecoar, inicialmente distantes, mas cada vez mais próximos. O grupo então decidiu se abrigar no porão da casa para se proteger. Gunnar, com pressa, correu para um lugar mais seguro, deixando o casaco pendurado na cadeira onde ele estava sentado. Os tiros continuaram por um tempo, enquanto os soldados alemães passavam pela área enfrentando resistência. Depois de muita oração e uma espera angustiante, o grupo finalmente voltou para a sala de estar. Foi então que Gunnar fez uma descoberta surpreendente. A bala havia perfurado seu casaco. Você consegue imaginar o alívio e a gratidão que ele sentiu pela proteção divina? Ele literalmente estava no meio do fogo cruzado, mas Deus guardou a sua vida. Essa história nos faz refletir sobre uma batalha muito maior que está acontecendo, não apenas entre as nações, mas entre forças espirituais do bem e do mal. Jesus contou uma parábola que ilustra isso perfeitamente, a parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo. Essa história nos mostra que todos nós estamos envolvidos nesse conflito cósmico. Deus nos oferece um lugar em seu reino, apesar das adversidades que nós enfrentamos. E no fim, o mal será derrotado e será destruído. Aí a gente caminha para a parte de segunda-feira, a antiga questão do mal. Porque essa parábola nos ajuda a entender uma das perguntas mais complexas que toda a humanidade faz, né? De onde vem o mal? Porque quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre a parábola do joio e do trigo, eles estavam especialmente curiosos sobre o joio, que representa o mal. Essa preocupação com o mal é algo que muitos de nós compartilhamos ao longo da nossa vida, porque essa é uma pergunta profunda e importante. Todos nós sabemos que algo não está certo no mundo. A gente vê injustiça, a gente vê sofrimento, a gente vê guerra, a gente vê desastre e nós nos perguntamos: onde é que está um Deus amoroso que nós confiamos? E essa questão revela que nós valorizamos a vida e a justiça. Bom, gente, a gente sabe que o mal é real. E se o mal existe, então também existe o bem. E nós precisamos de um padrão para distinguir entre os dois. Isso nos leva à ideia de um padrão moral que requer um legislador para estabelecê-lo. Veja bem, se existe mal e nós sabemos distanciar o que é bom e o que é mal, nós estamos reconhecendo que existe um padrão e um padrão só pode existir porque existe um legislador. Assim, a questão do mal nos leva à conclusão de que existe um Deus bom que estabelece esse padrão. A Bíblia nos mostra que algo deu errado no universo. Livros como Jó e Salmos mostram pessoas enfrentando o sofrimento e buscando resposta de Deus. A parábola do joio e do trigo nos ajuda a entender essa batalha entre o bem e o mal. E o ensino bíblico sobre essa luta nos dá esperança e nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. Porque a gente sabe que no final o bem vai triunfar sobre o mal. Mas enquanto isso, a gente tem que confiar em Deus e nos esforçar para fazer o que é certo, mesmo diante das dificuldades. Por outro lado, essa cosmovisão ensinada aí fora, da sobrevivência do mais apto, isso aí, gente, justifica o mal como algo necessário para o sucesso. Mas essa visão é limitada e não dá esperança nem propósito. Pelo contrário, a fé nos ensina que o mal não é algo desejado por Deus, e sim uma consequência de escolha humana e da influência maligna. Aí a gente vai avançando e a gente chega na parte de terça-feira da lição, o único juiz qualificado. Sabe por quê, gente? Porque na parábola do joio e do trigo, Jesus nos mostra que foi um inimigo que espalhou as sementes ruins, e não Deus. E que esse inimigo é o diabo, também conhecido como Lúcifer, um anjo que se rebelou contra Deus e levou outros anjos consigo. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? A resposta está no seu caráter de amor. Deus nos criou com liberdade de escolha e Ele deseja que a gente tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. Ele não quer que a gente seja como máquinas
programadas para amá-lo. O verdadeiro amor só é possível quando a gente pode escolher livremente amar ou não. Veja, ele te deu uma mão e a liberdade de usá-la fazendo carinho em alguém ou puxando um gatilho. Porque só existe amor, gente, quando existe liberdade. E isso nos leva à questão do grande conflito entre o bem e o mal. Vivemos em um mundo onde o bem e o mal coexistem. Às vezes é difícil entender por que o sofrimento continua por tanto tempo. Mas a parábola nos ensina que o julgamento final só acontecerá quando todos tiverem visto os resultados do mal de forma clara e evidente. Na vida, cada um de nós toma decisões que nos aproximam de Deus ou nos afastam dele. A igreja, assim como o mundo, é formada por pessoas que fazem essas escolhas. E é por isso que nós não devemos julgar ou condenar os outros, pois só Deus conhece o coração de cada pessoa. Deus nos deu livre arbítrio porque Ele deseja um relacionamento genuíno e amoroso com cada um de nós. É bom saber que Ele nos ama e nos deixa livre para a gente escolher o caminho que a gente quer seguir. Isso nos mostra que Ele nos vê como seres dignos de confiança e responsáveis por nossas escolhas. É bom saber, né, que Ele deseja ter um relacionamento incrível com cada um de nós. Muito bem, vamos avançando na lição. A gente chega agora na parte de quarta-feira, é um momento de hipertexto, e aí você precisa ler o verso aí da semana, e aí tem, além do verso de Mateus 13, de 24 em diante, você tem Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12, que, como eu tenho dito a cada semana, vão ampliar a sua visão sobre o tema. E a parte de quinta-feira fala sobre a bondade de Deus. Gente, por fim a gente vê que a parábola revela a bondade de Deus. Nessa história, Jesus é retratado como filho do homem, responsável por semear a boa semente e separar o joio do trigo durante a colheita. Ele está ativamente envolvido em preparar as pessoas para herdar o reino eterno. Jesus está do nosso lado em meio ao sofrimento, revelando sua bondade em um mundo onde o mal parece prevalecer. As Escrituras estão repletas de exemplos da bondade de Deus. Você não pode ter dúvida disso. Salmo 23, por exemplo, Davi se alegra com a fidelidade do Senhor mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Ele reconhece a presença de Deus mesmo quando está passando por dificuldades. Nosso Senhor é descrito como nosso pastor, que nos guia, nos consola, mesmo nos vales mais profundos da existência. Conhecer a bondade do Senhor nos leva ao verdadeiro arrependimento e ao crescimento espiritual. Jesus nos mostra, por meio dessa parábola, que pertencemos a Deus e que Ele está preparando o seu reino eterno para cada um de nós. Por isso que a gente não precisa ter dúvida do seu amor. A gente precisa confiar no plano de Deus, mesmo quando a gente não compreende tudo completamente. E por fim, a lição de sexta-feira fala sobre Deus julga o coração. A lição fala sobre o perigo da gente querer tirar todo mundo da igreja que a gente acha que não é digno nem verdadeiro. A gente pode acabar cometendo um grande erro. Mas me conta aí, você já conheceu alguém que irradia a bondade de Deus? Pessoas assim têm um impacto poderoso ao redor de todo mundo, né? Sua presença, sua bondade, ela inspira pessoas que estão ao redor dela e faz a gente querer buscar mais a presença do Senhor. Você possa ser uma pessoa assim. Legal, né? E assim a gente chega ao final de mais um resumo. Eu espero que tenha te ajudado a fixar o conteúdo da lição. Tem gente que assiste os vídeos antes de estudar a lição e tem gente que assiste depois de estudar a lição. E você? Estuda antes ou depois? Me conta aqui nos comentários. E não esquece de comentar o ponto alto da lição dessa semana e pegar esse link e compartilhar com a galera lá da tua classe. E eu te espero na semana que vem. Valeu!